Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O programa hoje é especial e é sobre o futuro do mercado de trabalho. O que serão as profissões, mas sobretudo o que serão os profissionais. Como serão esses novos profissionais? Quais serão as novas relações de trabalho? Tudo isso eu converso com Paulo Excel, da Iocto, da consultoria e recrutamento de profissionais, sobretudo em tecnologia. Paulo, seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Piotto. Ao cenário Prazer. econômico. O Paulo é um recrutador especial, o que a gente pode chamar de headhunter também, que é uma expressão que eu estava comentando contigo, eu aprendi lá, acho que no começo dos anos 90, que é justamente buscar talentos especiais para as empresas. Eu fiz menção a essa mudança do mercado de trabalho, eu acho que isso está muito claro hoje. A reforma trabalhista que aconteceu recentemente trouxe a inovação legal para poder, digamos, abarcar essas alterações que o mercado já tinha. Mas eu vou começar com uma situação que eu vivenciei tempos atrás. Eu saí do jornalismo, fui fazer cinema, e no cinema essas novas relações trabalhistas já existiam há muito tempo. As pessoas trabalham por o que se chama no mercado, é um estrangeirismo, por job, ou seja, o que você quer? Vamos fazer 5 filmagens em 5 dias diferentes. Tá bom, ele trabalha para você, trabalha para o outro filme. Eu estou falando do cinegrafista, por exemplo, do produtor. Ele trabalha para você aqui, no meio tempo ele está trabalhando para um outro filme, está fazendo um curta-metragem ali, ou está fazendo um institucional. E ele não quer ser contratado, por exemplo, com carteira de trabalho. Ele quer trabalhar exatamente por demanda. Ele vive assim. Quando eu vi aquilo, eu percebi que a legislação estava extremamente antiquada, porque aquilo existia, aquilo funcionava e aquilo só precisava do amparo legal que veio com a reforma trabalhista de uma maneira ou outra. A gente vai continuar com isso? Isso é uma tendência sem volta? Certamente, Piotto. E a gente vê que a iniciativa das empresas, elas tinham um anseio muito grande por essas atualizações, né? Eu acho que isso defasava muito e burocratizava muito a forma como as empresas tinham a necessidade de contratar profissionais. Até fazendo um comparativo com o que você fez com o mercado de cinema, o mercado de tecnologia, por si só, ele é um mercado também que já era, vamos dizer assim, pautado por projetos, né? Se você pegar na época das grandes implementações de ERPs, né, são os softwares de gestões empresariais, a onda de profissionais demandados por trabalhar por tempo determinado, né, os famosos PJs, né, que o mercado chama, foi enorme. E isso, então, já existia, né? Então, eu acho que isso só veio, de fato, a formalizar, né, celebrar um anseio de uma desburocratização do que as empresas estavam necessitando. Porque a empresa precisava desse profissional por demanda específica, porque ela, de repente, ia fazer uma inovação ali, ela precisava ela não vai precisar dele por muito tempo, ela vai precisar por aquele trabalho. Mas eu tinha também do outro lado um profissional que estava disposto a isso. Ou seja, só estava faltando um meio termo de como é que a gente celebra esse acordo e em que as partes não tenham que responder judicialmente no futuro. Por esse aspecto, a reforma resolveu boa parte dessas situações, sobretudo as questões legais? Eu acredito que sim. Ainda existem alguns aspectos de entendimento, né, por parte das empresas e por parte até de advogados e de juízes, mas o que a gente vê, né, e isso por dados de fontes de pessoas que trabalham muito forte nessa questão de terceirização de mão de obra, enfim, é que a mentalidade dos juízes estão se moldando já a esse novo formato, né? Então a gente começa a identificar uma certa flexibilidade nesses acordos, né? Então as empresas junto com os colaboradores têm uma flexibilidade maior para determinar políticas que venham a impactar nesse sentido. Paulo, vamos falar de uma questão que é muito cara ao Brasil hoje. Não raro as pesquisas mostram que a produtividade do trabalhador brasileiro ainda é baixa. Tá, eu tenho que levar em conta uma série de outros fatores, porque normalmente eu acabo olhando para o trabalhador e diminuo a importância dele em relação aos outros trabalhadores do mundo. Eu queria entender do seu ponto de vista, que é um recrutador dessa área, nós temos um problema no profissional em si, ou a estrutura é o que faz com que ele produza menos em relação a um comparativo que se faz com um trabalhador europeu num país de primeiro mundo, ou americano, ou japonês, ou chinês agora, que chega muito forte no mercado de trabalho? Porque não raro eu sempre tenho uma coisa que puxa e que é demeritória para o brasileiro. Sem dúvidas. Eu acho que existem os dois pontos ainda na minha leitura. A questão estrutural, acho que ainda ela é
muito mais evidente, porque quando a gente fala da burocracia e do custo no Brasil, né, e aí que envolve o custo de contratar um profissional de maneira legal, né, então com todas as formalidades dentro da CLT, isso permite, na verdade, que os profissionais eles tenham, vamos dizer assim, e as empresas nesse sentido tenham uma dificuldade maior de encontrar o profissional. E é muito raro. Eu já tive casos, por exemplo, de assessorar empresas internacionais em contratar profissionais no Brasil e em algum momento da conversa eles falam, nossa, mas esse profissional custa muito caro. E a gente, com algum conhecimento, mostrava para eles que assim, não, o nosso profissional não custa caro, mas para a empresa ele tem um custo relativo, né? Então, ainda se faz aquela conta de que um profissional ele vale o salário mais ou menos 1,8 ou 2 salários, vamos dizer assim, de custo, né, para a empresa. Falando da questão estrutural, né, e principalmente quando a gente entra em comparação com o mercado europeu ou o próprio mercado americano, são lugares onde é uma economia plena, né, você tem um baixo impacto, vamos dizer assim, de crises, né, isso acontece, vamos dizer assim, de forma espaçada, e você tem lá muita delimitação de atividade. Então, quando um profissional ele é contratado para exercer parte de um processo e parte do outro processo já fica para uma outra pessoa. Então, acho que essa comparação, para mim, ela é evidente porque requer do profissional brasileiro uma versatilidade, uma autonomia maior e uma criatividade para desempenhar muitas tarefas, né? E aí a gente entra no segundo ponto daquilo que você me comentou, que hoje, de fato, as universidades elas não preparam essas habilidades, vamos dizer assim, mais de cunho comportamental, né, para o profissional sair da faculdade e poder lidar com essas situações. E é por isso também, aí acho que entra o outro link dessa tua pergunta, que eu acho super interessante, por isso que o mercado brasileiro, grandes executivos ou altos executivos, a gente tem perdido para outros mercados internacionais. Por quê? O brasileiro ele acaba adquirindo essa versatilidade de liderar, gerir multitarefas, né, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que chama a atenção de grandes corporações. Você falou, bom, voltando à questão dos headhunters, eu me lembro que ali a questão era justamente porque a gente estava, isso já era governo Itamar, a gente estava resolvendo o problema da inflação, foi no começo dos anos 90, e aqui os profissionais brasileiros, sobretudo os presidentes de empresas, lidavam com ter que fazer a empresa crescer numa inflação, numa hiperinflação, o que era uma coisa absurdamente diferente para qualquer europeu. Aí se o sujeito conseguiu fazer a empresa crescer num ambiente econômico horrível como esse que era o Brasil, da hiperinflação, aqui ele vai ter progresso muito maior, e de fato tinha. Ou seja, ali a gente já tinha, nós criamos gestores na dificuldade, né? A dificuldade era imposta, não tem solução, resolve seu problema, porque não tem outra alternativa. Mas eu me lembro de uma pesquisadora internacional, e ela foi fazer, eu fui mediar um debate na Fundação Dom Cabral, isso já faz acho que uns 6 ou 7 anos, ela só fez uma menção ali que me chamou a atenção, e foi o seguinte, ela disse que o brasileiro que era, digamos que está no segundo nível, tem um gerente, e o que está abaixo do gerente, ou o gerente que está abaixo do diretor, tinha uma dificuldade enorme de dizer não para o seu superior. E que isso não existia nos outros mercados. Nos mercados, estou falando de mercados maduros, importantes, e aí a comparação era claramente com a Europa e os Estados Unidos. Grandes corporações. Como é que era? A mesma corporação que tinha uma empresa no Brasil, uma filial no Brasil, nos Estados Unidos, podia ser a matriz ou não, e na Europa, bom, enfim. Ela disse assim, aqui o que me chama a atenção na pesquisa, e ela fez pesquisa com todos com nível gerencial, o sujeito tinha problema de falar não para o superior dele. Mesmo quando ele estava completamente certo, ele tinha feito todos os levantamentos para dizer, olha, eu tenho como provar que eu estou certo e você, eu tenho que dizer não ao seu pedido. Ele não dizia assim não. Ele falou assim, o americano diz não e pronto. Não sei se era o medo de perder o emprego, porque aqui a gente vive de solavancos, mas aí eu pergunto, isso afetava a produtividade, isso afeta a produtividade do brasileiro? Certamente, eu acho que a habilidade de negociar, né, negociar prazo, negociar pesquisa, negociar a sua atividade por si só, ela tem o brasileiro, e eu acho que o latino por si só, ele ainda tem essa cultura. Eu acho que um outro ponto também é a questão do respeito à hierarquia. Isso é muito mais predominante em culturas latino-americanas do que se comparadas a europeus e americanos. Então, de fato, assim, essa preocupação genuína de, poxa, num momento de baixa de economia, a vulnerabilidade do emprego está em jogo,
faz com que o profissional não saiba negociar e não saiba negociar prazos, né? Tá, então a gente volta à questão de nós temos problemas na economia. Os solavancos afetam a produtividade do brasileiro e não é a falta de talento dele, então. Exatamente. Porque isso sempre me incomodou. Quando saem esses índices da produtividade do Brasil, obviamente nós estamos falando do trabalho do brasileiro, é menor. Eu falo, mas é menor por quê? Porque senão parece que eu estou dizendo aqui, aqueles latino-americanos para baixo ali do Equador têm problemas de produtividade. E não necessariamente, se tem uma série de coisas que influencia, é muito ruim. Voltando agora à questão de aspectos comportamentais. Eu sei que vocês têm uma expertise nisso. O que o latino-americano, além dessa capacidade de dar nó em pingo d'água, me permite usar essa expressão? Eu me lembro uma vez eu fui numa universidade inglesa e tinha água quente e água fria, 2 torneiras. E eu já tinha vindo do Brasil com misturador. Eu falei, por que então você, no inverno você queima a mão com água quente ou você congela com água fria? E eu falei, escuta, mas por que vocês não têm misturador aqui? O sujeito falou assim, não, mas você já tem água quente, já tem água fria. Eu falei, tá, mas por que você não mistura? Eu posso temperar a água com a temperatura que me seja razoável. Eu estou citando um exemplo, claro, muito frugal, muito simplório. Isso existe no mundo todo hoje, mas eu estou falando dos anos 90, não faz tanto tempo assim, já tinha misturador de água aqui. Quando eu tenho talentos enormes, dada a dificuldade que temos, a falta de recursos, inclusive, para fazer a coisa tão boa quanto, mas eu tenho menos condições, e eu faço as pessoas resolverem problemas que não existiriam para outros, porque eu teria as ferramentas corretas para resolver, isso é bom no curto prazo e no longo prazo, ou seja, eu crio um profissional melhor que resolveu meu problema no curto prazo, uma gambiarra bem feita, vamos dizer assim. O provisório, mas o problema é que o provisório às vezes era o permanente no Brasil. Exato. E o provisório não foi feito para ser permanente, o provisório é provisório. Mas eu crio um profissional bom no curto e no longo prazo, eu só criei um profissional bom no curto prazo, porque se ele for enfrentar situações em que as condições são melhores, ele vai estar preparado para as condições melhores também, ou ele precisa da dificuldade para mostrar talento? Eu acredito que a dificuldade revela muitos talentos, né? Então você percebe ali características de como a pessoa lida com situações adversas. Eu acho que indo também no cerne do que você comentou comigo, do que são características, né, que o latino-americano, ou falando aqui do brasileiro, que ele tem como destaque, a questão de habilidade de desenvolver a liderança é um ponto muito importante. Então, o ponto de como engajar equipes em situações adversas. E um outro fator que ele é super relevante quando a gente olha esse aspecto é a questão de recursos, porque o brasileiro ou latino-americano, ele está sempre trabalhando em um ambiente com orçamentos super reduzidos ou muitas vezes sem orçamentos. Então, isso requer da pessoa ter uma habilidade de inovar, né, de experimentar coisas sem nada, né? Então, eu acho que de fato tem esse aspecto da execução, né? Então da característica do profissional ser um bom executor em ambientes adversos, mas eu acho que a questão do planejamento é algo que acho que se ele for exposto a um cenário mais confortável, né, se a gente pode dizer assim, de economia, certamente ele consegue lidar com isso com muito mais clareza, com muito mais facilidade. A casca, nesse caso, ajuda lá na frente. Totalmente. Quando ele não vai precisar do casco para se proteger de situações ruins. Exatamente. Aí ele se concentra só, digamos, aí o céu é de brigadeiro, para usar a expressão. Exatamente. Então, a gente vai continuar falando desse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo, porque, obviamente, se o mercado de trabalho muda, muda o profissional. Ou o profissional mudou e está se adaptando a esse mercado de trabalho. Aliás, dia desses você acompanhou aqui mesmo no cenário econômico, um profissional da Fundação Getúlio Vargas veio aqui, um especialista em emprego, dizendo que ele via os alunos ali, nenhum interessado em conseguir um emprego. Eles estavam preocupados em vender projetos de trabalho. A gente fala sobre isso logo depois do intervalo aqui no cenário econômico. Já de volta com o cenário econômico para continuar falando sobre o mercado de trabalho, as inovações do mercado de trabalho, as inovações das relações de trabalho. Aliás, é exatamente o tema desse segundo bloco que eu converso aqui com o Paulo Excel, da Acto Consultoria e Recrutamentos. Paulo, vamos falar sobre exatamente essas mudanças. Eu fiz menção antes da gente terminar o primeiro bloco desse programa. Quando a gente começou a discutir, eu estou falando de coisa de quase um ano atrás, a gente estava tendo um começo de recuperação do emprego e, claro, tinha informalidade, é sempre assim no mercado de trabalho, a informalidade cresce primeiro do que o emprego formal, embora hoje a gente já veja
o crescimento em ambas as frentes, nós temos com carteira assinada também. Mas eu me lembro que um especialista veio aqui numa entrevista e eu perguntei a ele o que ele achava daquilo. Ele falou assim, olha, o problema no mercado de trabalho é quando só cresce a informalidade e não cresce a formalidade. Como os dois estão crescendo, isso não é um problema. Agora, ele pegou e ponderou um outro ponto de vista. Ele falou, olha, mas a gente precisa começar a se acostumar com uma nova visão que o jovem que está saindo da universidade tem sobre trabalho. Eu tenho alunos ali, ele citou a classe dele ali, algumas classes tinham 30, 40 alunos, ele falou assim, nenhum deles está querendo carteira de trabalho. Porque eles querem vender projetos, ou seja, seremos todos prestadores de serviço e não empregados de uma causa dentro de uma empresa. Essa percepção, a gente falou sobre as questões legais lá, de alguma forma elas estão resolvidas, ou pelo menos nós começamos esse debate, além do aparato legal hoje da reforma trabalhista, mas essa percepção está dentro da cabeça do empresário já formulada, está pacificada, como também das escolas. Embora as escolas ainda não formem pessoas com esse comportamento psicológico de entender que mudou muito as coisas, e ele vive com pais e mães que têm uma outra relação com o trabalho, e que talvez cobrem dele, escuta, mas cadê a carteira assinada? Como é que você vai viver? Claro. Mas escuta, mas tem seguro-saúde que você tem? É normal esse tipo de cobrança. Viviam numa outra era, numa outra relação. A gente está preparado, a gente tem isso pacificado já ou ainda teremos turbulências? A gente está em um processo de transformação, Piotr. Eu acho que tanto do comportamento das empresas em entender como atrair esse público jovem que está brotando da universidade e como reter esse pessoal, porque de nada adianta você ter uma ótima política de atração, oferecer um bom salário, ótimos benefícios, se quando esse jovem entra ele tem expectativas que não são correspondidas em termos de carreira. Isso que você comentou, né, dessa última passagem de um especialista que veio aqui falar dos famosos pitches, né, que são como vender um projeto para um potencial investidor, né, enfim. E de fato, assim, eu acho que a questão do propósito, né, ela está sendo muito mais colocada em jogo do que aquela carreira tradicional que os nossos pais, né, e talvez a forma como nós fomos criados demandam, né, da gente, né? Então, essa questão da formalidade, de ter uma carteira de trabalho assinada, ter benefícios de mercado, para esses jovens já não são aspectos que eles colocam como relevantes, né? E óbvio, dentro de cada área de especialização você tem características que profissionais ponderam mais dentro de uma mudança de emprego. Posso até dar um exemplo aqui no mundo de tecnologia, que para um profissional hoje de tecnologia, um fator para ele super relevante para ele considerar uma mudança de emprego é a inovação, a capacidade da empresa de inovar e que ele seja exposto a novas tecnologias, né? Então você vê que não é simplesmente a questão do salário que está em jogo, né? Então um outro aspecto que eles levam em consideração é a questão da flexibilidade da jornada de trabalho. A flexibilidade eu acho que é preponderante hoje. Totalmente. Até pela lógica de você poder prestar o serviço em outras searas. É isso. Você conhece muito bem esse ditado do mercado de trabalho. Quem tem um, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Exatamente. Ou seja, se por acaso você tiver problemas no pagamento de um das suas empresas às quais você presta serviço, o outro te garante o mês, porque em algum momento todo mundo precisa pagar as contas, né? Precisa estar equilibrado, né? Exatamente. Eu até escrevi um artigo recentemente falando sobre isso, que o mundo vai ser pautado pelo trabalho por projetos, né? Então, volta de novo naquilo que a história do job, é isso? Exatamente. Então, e aí o profissional, ao invés de desenvolver um currículo, ele vai passar a desenvolver cases de trabalho e ele próprio vai ter que alimentar o marketing dele para vender esses cases para futuras empresas ou futuras pessoas que queiram contratar aquele serviço. Ou seja, é apresentar os trabalhos recentes que ele fez. Exatamente. Esse é o currículo dele. Qual o impacto, quanto tempo, como foi feito, né, com quais recursos foi feito, quais tecnologias foram aplicadas. Então, assim, toda essa roupagem daquilo que ele fez, ele passa a ter uma diferente abordagem para poder vender isso para o mercado, né? E você acha que a discussão ainda, eu não gosto muito de usar a expressão conservadora, porque ela ficou mal falada no Brasil, mas essa visão mais exata das coisas que tínhamos, de que emprego é isso e emprego não é aquilo, dependendo do grau de formalidade ou informalidade embutidos ali. Até porque a história do ganho nunca vem, porque um pequeno empresário às vezes se torna um médio empresário e ele vai ser muito mais feliz do que ele seria se fosse um profissional, mesmo que de altos cargos de grandes empresas. Isso já está, a sociedade tem isso claramente na sua discussão? Em que nível está essa discussão?
Eu acho que aqui tem níveis de discussões diferentes entre as gerações, né? É geracional ainda. Eu acredito que seja geracional, sem dúvida nenhuma, esse fator. Mas esse é um ponto também, Piotr, que eu acho que momentos de mercado, de cenário econômico ruim, as pessoas tendem a ser mais conservadoras, usando o termo da palavra. Então, ela busca, de repente, algo onde ela não tenha que se arriscar tanto para uma zona de conforto, de uma questão de uma segurança de emprego. Agora, voltando à questão das empresas, eu entendo as aspirações dos profissionais. As pessoas estão se preparando mais, até porque não tem alternativa. Eu revelei esses dias no programa aqui uma pesquisa da Deloitte que mostrava justamente isso. Tem gente que não vai demitir, vai manter o mesmo quadro de funcionários, mas vai fazer trocas. Sim. Provavelmente por profissionais que tenham qualificações superiores, especiais, específicas, no novo momento da empresa dele. Ele vai fazendo investimentos, é natural que ele precise de profissionais diferenciados. Além, evidentemente, daquilo do tempo, alguém se aposenta e tudo mais. Mas eu tenho uma previsão de manutenção de quadros, e era de quase 40% dos empresários ouvidos, de 100, quase 38%, para ser preciso, diziam assim, não vou demitir. Não vou contratar, mas eu vou trocar profissionais. Uhum. Ou seja, então ele vai demitir e contratar, mas ele não vai diminuir nem aumentar o número de empregos na empresa dele. O que demonstra claramente a necessidade de se contratar. A minha pergunta é, dentro dessa lógica de inovação, de produtividade maior, das quais nós falamos ao longo dessa entrevista, os RH estão preparados para entender o que é gente qualificada? Eu te pergunto isso porque eu falei que eu fiz cinema tempos atrás e vou voltar a fazer cinema. Mas eu fui exibir meu filme em Harvard, fala sobre orgulho de ser brasileiro, e eu entendi como Harvard faz a seleção dos seus alunos. Harvard não precisa, nota é só um quesito. Aqui basta passar no vestibular e estar dentro da universidade. Não, lá nota é só um quesito. Eu vi que Harvard, por exemplo, eu me lembro de um professor dizendo o seguinte, não, mas ele fez o que o aluno? Ele viajou um ano pelo mundo, ele conheceu outras coisas, fez trabalho humanitário, fez trabalho social. Ele pode ter uma nota 7, e ele pode ser admitido em Harvard e não o sujeito que teve nota 9, porque ele está mais maduro. Ou seja, ele tem coisas que, por exemplo, não está num currículo formal. Sim. Então, eu não sei se pessoas com pós-graduação são mais efetivas e mais eficientes para uma empresa do que outras que têm experiências, mesmo com uma graduação, digamos, está mais simples. Os RH estão preparados por isso ou tem manual seguindo? Tem que ter pós-graduação, tem que ter doutorado, tem que ter mestrado, tem que ter especialização nisso ou não, e deixa de julgar a eficiência real daquele profissional? Eu vou dizer que a maioria ainda das corporações ou áreas de recursos humanos ainda olham muito para o tradicional. Tem regra? Ainda tem a caixinha ainda. A caixinha ainda. Então, assim, se já tem um curso superior, se aquele curso é de 4 anos ou é um curso de tecnólogo de 2 anos, se o profissional tem uma certificação XPTO em alguma área. Então, assim, mas a tendência a isso é se transformar, né? Então, você pega aí exemplos de Google, Facebook, Apple, a própria Amazon, que hoje, nos processos de admissões, né, que eles têm feitos de profissionais, eles já não estão solicitando diploma, né? Porque eles entendem que para algumas áreas, a experiência adquirida, né, o autodidata, ele é mais relevante do que alguém que venha já com o vício de uma formação padrão de mercado. Isso é foco da produtividade, né? Exatamente. Aliás, como você fez menção há pouco, né? O currículo vai ser o que você já fez. Exato. Deixa-me ver seus trabalhos recentes. Isso é mais do que um papel dizendo fiquei 20 anos numa empresa. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso demonstra um pouco a forma como grandes corporações, geralmente os temas, né, os cases, os projetos, eles surgem de grandes corporações e, obviamente, todo o mercado depois, no mundo, acaba seguindo alguns passos relevantes. O mercado de startups eu acho que já é um pouco diferente, porque eles já crescem, vamos dizer assim, nascem com políticas, vamos dizer assim, inovadoras, né, de como atrair. Para usar uma expressão da moda, disruptivas. Disruptivas. Aliás, eles não rompem nada, eles nascem já completamente diferentes. Exatamente. Né? Então, acho que aí permite que genuinamente a empresa consiga, vamos dizer assim, elencar quais são os fatores, competências e skills que são necessárias para aquela atividade que vai ser desenvolvida, né? Do que ficar presos por um padrão, por uma política, às vezes, muitas vezes, de cargos e salários estruturais, né? Que acho que são as grandes dificuldades hoje de uma
de uma grande corporação. Principalmente por esse momento, e acho que você falou isso também num programa aqui onde a gente estava discorrendo com relação a uma pesquisa, por conta da transformação digital, né? Então, a indústria 4.0, isso tem provocado as empresas a olhar para dentro de casa e falar assim, deixa eu entender se aquele skill daquele líder para aquela área, ele está preparado para esse momento de transformações que nós estamos vivendo. E isso vai de encontro com a pesquisa que você colocou, né? Então, assim, os empresários têm uma atitude, né? Um ânimo para contratar no ano que vem, mas uma parte deles falam que vai ser substituição. E eu faço a provocação que isso deve estar totalmente conectado com o momento de indústria 4.0 e transformação digital nas empresas. Ou seja, está preparado para contextualizar as coisas, porque você precisa levar a realidade que você vive a qualquer projeto. Senão ele não conversa com a sociedade, não conversa com o consumidor, por exemplo, né? Exatamente, tudo está linkado. Paulo, muito obrigado pela gentileza. Essa conversa foi deliciosa, foi ótima. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Paulo Excel conversou conosco da Yocto Consultoria e Recrutamento, aliás, sobre esse novo ambiente de trabalho. Acho que a gente pode chamar disso, né? Um novo ambiente de trabalho, que inclui as relações, as perspectivas, tanto de quem contrata um serviço ou um profissional, quanto do profissional, que oferta seus talentos ou seus serviços àquela empresa. Bom, tudo isso está acontecendo e você faz parte disso, inclusive aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até mais.